Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar aqui sobre quantidade de movimento e impulso, certo? E bem, antes de mais nada, peço aí que curta o vídeo, compartilhe, se inscreva caso gostar, certo? Lembrando também, tem uma lista de exercícios aí na descrição do vídeo, vocês podem ter acesso a alguns exercícios aí para praticar um pouco. E, além da aula, também temos aí uma extensa lista de vídeos, uma playlist de vídeos, resoluções, que vocês podem acessar clicando aqui, certo? Uma playlist de exercícios do assunto, para vocês poderem praticar, né? Certo? Então, bem, vamos começando, tá? Primeiramente, definindo a ideia de quantidade de movimento, né? Então, quando a gente fala em quantidade de movimento, só escrever aqui, que também pode ser chamado de momento linear, tá? É um outro nome que se dá, ok? Quantidade de movimento ou momento linear, certo? Ele é, na verdade, um produto. Massa vezes velocidade, né? É uma grandeza, assim como a energia. É uma grandeza que tende a se conservar, né? E bem, a energia, temos a conservação da energia, o momento, temos a conservação do momento, né? O momento linear aqui. É uma outra forma de se trabalhar com interações entre os corpos, ok? Onde a gente não vai trabalhar simplesmente com a conservação de energia, mas também com o chamado momento linear, certo? Um dos primeiros a falar sobre essa ideia de quantidade de movimento foi um filósofo chamado Descartes, certo? Falou sobre a ideia do momento, uma quantidade de movimento, que Newton depois se aproveitou e entrou lá nas suas 3 leis, certo? Mas bem, o que falar? Quantidade de movimento vai ser um produto, massa, um corpo, vezes a velocidade com que esse corpo se desloca, né? Certo? Então, se nós temos, desenhar aqui, um corpo qualquer, pode ser um carrinho, tá? E ele possui uma massa m e se desloca com uma velocidade v, então ele vai possuir uma quantidade de movimento associada, certo? Porque quando se fala em interações, certo? Não se fala apenas em velocidades, mudança de velocidade. A massa também entra nessa questão, pois ela possui uma resistência ao movimento. Então, quantidade de movimento acaba englobando os dois, ok? Bem, em termos de unidade, essa quantidade de movimento vai ter as unidades de massa e a unidade de velocidade multiplicadas, né? Então, a unidade da quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metros por segundos. Isso aqui no sistema internacional de unidades. Pode aparecer de outras maneiras. Pode aparecer, por exemplo, grama no lugar de quilograma. Pode ter quantidade de movimento quilograma por quilômetro por hora, certo? Mas não tem tanta preocupação aqui quanto a isso. Não tem uma unidade para ser assim. Como força tinha Newton, quantidade de movimento não tem uma unidade só para ela, né? Uma junção que isso aqui seria uma unidade, sei lá, momento. Né? Não, vai ser quilograma metros por segundo, ok? Bem, outro ponto é que eu estou colocando esse sinal de vetor. Então, a quantidade de movimento ela tem um caráter vetorial, né? Uma grandeza vetorial, certo? E aí é a primeira coisa que se diferencia em relação à energia cinética. A energia cinética é uma grandeza escalar, certo? É só valor e unidade. Quantidade de movimento, não. Ela é valor, unidade de medida e direção e sentido. Temos um vetor para representar. E isso aí acaba se tornando importante, pois se eu tenho um vetor quantidade de movimento que aponta para a direita, neste caso, bem, se essa quantidade aponta para a esquerda agora, vai ser negativo, né? Então temos que cuidar disso, certo? Inclusive quando se trata de colisões, principalmente, a gente vai ver depois, em 2 dimensões, que não é o que eu vou falar na aula de hoje, é uma parte mais introdutória mesmo, certo? Colisões em 2 dimensões vai ficar para nas resoluções mesmo, ou em outro vídeo também no futuro, ok?
Mas tem que ter esse cuidado aqui, né? Que a direção, o sentido do movimento vai interferir na minha quantidade de movimento, né? Certo? Então temos estes pontos para a quantidade de movimento. Bem, outro ponto importante é a quantidade de movimento de um sistema. Ah, o que eu quero dizer com um sistema? Bem, se, né, pensando aqui, vou supor que eu tenho, certo, uma região que eu estou encarando como sistema, um recipiente, e eu tenho inúmeras partículas, cada uma com suas velocidades respectivas, V, V'inha, tá? Sei lá, V', linha, e cada uma com sua respectiva massa. Massa, linha, sei lá. Certo? Bem, o que dirá da quantidade de movimento deste sistema? Vamos pensar como se fosse uma quantidade de movimento total, ou quantidade de movimento do sistema, né? Porque total se pensa em apenas soma. Mas caso tenha vetores em sentidos opostos, bem, eu vou ter um valor negativo, daí vira uma subtração. Então nós dizemos que a quantidade de movimento do sistema é o quê? É a soma, isso aqui é símbolo de soma, da quantidade de movimento das partículas em questão. E é o índice, né? Aqui se é a partícula 1, essa é a 2, essa é a 3. Então eu estou dizendo a soma da quantidade de 1, de 2 e de 3. Vou botar um exemplo aqui bem rapidinho, certo? Do jeito que a gente vai trabalhar, que é em duas dimensões, certo? Pensar aqui dois carrinhos, tá? Aqui massa M1 vou chamar de 1 kg, vou dar o valor de 1 kg. E outro carrinho, certo? Fazer aqui em sentido oposto. Certo? Um encontra o outro. De massa M2, 2 kg. Certo? Bem, cada um com sua respectiva velocidade. V1, 3 metros por segundo. V2, 2 metros por segundo. Certo? A quantidade de movimento desse sistema vai ser a soma da quantidade de movimento dos corpos que estão, né, participando, que estão dentro do sistema. No caso, eu tenho M1, então olha só, M1 vezes V1, tá? Vou colocar aqui só em módulo, mais M2 vezes V2, certo? Por que MV? Porque é a quantidade de movimento de cada um, né? Ó, isso aqui seria o Q1, esse aqui seria o Q2. Então, o Q do sistema é a soma Q1 mais Q2. Que eu já abri nas suas expressões. Que é basicamente isso aqui. Só que simplificado, né? Em vez de eu escrever toda tripa de M1, V1 mais M2, V2, não, eu chamo de soma dos Qs. Se eu sei a fórmula do Q, MV, bem, é só somar todos os produtos. Bem, e aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte, eu vejo que, tomando por convenção, né, que o sentido para a direita é positivo, vemos que a massa M1, o carrinho M1, ele está indo no sentido positivo. Então, V1 vai ser positivo. Enquanto V2 está se direcionando para a esquerda, né? O que é convencionado no sentido negativo. Então, V2 é negativo. Como é que isso ficaria na expressão? M1, 1, V1, 3. Mais M2, 2, V2, menos 2. Tá? Vai dar essa diferença. Vamos ter aqui, então, 3 mais menos 4, né? Ó, 2 multiplica com menos 2. E isso aqui vai virar um 3 menos 4, ou seja, menos 1, quantidade de movimento do sistema, quilograma, metros por segundo. Certo? O que significa menos 1 quilograma, metros por segundo? Significa que a quantidade de movimento do sistema, certo? Tem esse valor menos 1,
diz respeito ao centro de massa compartilhado entre esses dois, né? O que eu quero dizer centro de massa? É como se isso aqui fosse uma coisa só e essa coisa só está indo para onde, basicamente, né? Equivalente aqui. Isso aqui é uma massa única de, neste caso, 1 mais 2, 3, se deslocando para a esquerda com velocidade de 1 metro por segundo. Né? Pensando no centro de massa aí. Então, uma aula só para falar em centro de massa, certo? Mas o sistema, basicamente isso. Bem, o que é importante se tratando da quantidade de movimento? Tá? É com relação a... Só apagar o quadro aqui. Desse lado. Quantidade de movimento é importante quando se fala em conservação da quantidade de movimento, que eu vou chamar só de Q aqui agora. Né? Lembrando, colocar aqui Q M vezes V. Coloca essa seta aqui porque eu estou indicando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, ou seja, tem que ter direção e sentido. Qual vai ser a ideia da conservação, né? Bem, dentro de um sistema, a quantidade de movimento de um sistema sendo fechado, ou seja, não tendo interações externas, é sempre constante. Bem, sendo essa quantidade de movimento constante, nós podemos escrever isso de duas formas. Uma é dizer que a variação da quantidade de movimento do sistema é igual a zero. Se é constante, não varia, né? E o que isso implica? Que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Tá? Isso um sistema fechado, né? E quantidade de movimento do sistema, dos dois lados, final e inicial, certo? Podendo pegar um exemplo parecido com este aqui, que é o seguinte, né? Vou refazer aqui, esses carrinhos eu vou transformar em duas esferas, tá? Aqui uma massa de 1 kg, como eu tinha dado anteriormente, uma velocidade V1, cujo módulo eu coloquei aqui quanto? 3 metros por segundo, certo? E aqui vou colocar a esferinha de 2 kg com sua velocidade V2 de 2 metros por segundo, certo? E, bem, onde é que vai entrar essa ideia da conservação da quantidade de movimento? Vai ser justamente no momento após a colisão entre esses dois corpos aqui, certo? Bem, por que eu não poderia usar conservação de energia? Porque quando eu falo em conservação de energia, eu não estou trabalhando apenas o movimento em si. Eu tenho energia cinética, eu tenho energia elástica, eu tenho energia potencial gravitacional, certo? E entre uma colisão, né, a colisão entre dois corpos, ocorre dissipação de energia de outras formas. Som, calor, deformação, e são valores que eu não consigo quantificar tão bem, né? Já quantidade de movimento é uma grandeza que vai, né, conseguir ser conservada independente da natureza desses corpos. Então eu consigo utilizar a quantidade de movimento quando? Quando eu tenho processos de colisão entre corpos, ok? E bem, nessa colisão, claro, eu tenho que saber uma situação após, ok? Aqui eu vou dizer que é simplesmente o início, mas após eu vou dizer o seguinte, que a massa de 1 kg, que antes estava a 3 metros por segundo, ficou agora com uma velocidade de 1 metro por segundo na direção oposta, né? Que é a V1 final aqui. Aqui eu vou chamar de V1 inicial, V2 inicial. Aqui então V1 final, né? Nesse tipo de questão é sempre bom, muitas vezes, tu desenhar todas, né? Cada uma das etapas para te não se perder nos valores, ok? E a questão, né, nesse exemplo, que pode aparecer em questão,
é querer saber qual vai ser a velocidade final da esfera de 2 kg. Bem, utilizando esse conceito da variação da quantidade de movimento, né, como eu vejo que eu tenho dois corpos que vão, de certa forma, interagir, eu vou usar essa ideia. Quantidade de movimento do sistema final vai ser o quê? Vai ser o produto, né, vindo daqui, ó. Quantidade de movimento do sistema final igual a inicial. Final, eu tenho a massa M1 com 1 kg, então eu tenho o 1 kg, vezes a sua velocidade menos 1. Menos 1 por quê? Ó, sentido convencional, positivo para a direita. Ah, precisa se preocupar com isso? Bem, é sempre bom sempre botar para a direita, mas as questões sempre vão pedir em módulo, né, esses valores, certo? Quando não, eles vão te dar o eixo de referência, que daí tem que cuidar. Isso da massa de 1 kg, mais 2 vezes velocidade final 2, né? Que eu vou chamar só de V, para não ficar repetindo esse 2F o tempo todo. Igual, tem que apagar aqui. Tá? O que eu fiz aqui, né? Eu simplesmente fiz a quantidade de movimento da esfera 1 e somei com a quantidade de movimento da esfera 2, né? Só que eu já coloquei direto nas fórmulas. Isso aqui é o quê? É o Q1, isso aqui é o Q2, que como eu não sei, eu jogo o valor V, né? Igual, o 1 kg, 3 metros por segundo. Então, 1 vezes 3. Mais 2 kg, menos 2 metros por segundo, pois a esfera 2 está indo no sentido oposto ao convencional, né? Novamente, aqui, ó, também tem o Q1 e aqui o Q2. Só que esses aqui são os finais, estes são os iniciais, certo? Bem, agora vai virar um cálculo para encontrar o valor de V, né? Aí a matemática, aqui vai dar menos 1, mais 2V, igual a... Aqui a gente já tinha feito, né? 3, e aqui dá menos 4, menos 1. Ok? Bem, com isso, certo? Aqui eu tenho menos 1, vai passar para o outro lado somando. Então, tenho menos 1 mais 1. V igual a 0, aqui vai dar um 0, né? Que vai dar 0 sobre 2, menos 1 mais 1, que é igual a 0. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a velocidade final da esfera 2 é 0. Então, ó, um vetor nulo. Ou seja, após essa colisão, eu posso dizer, essa esfera ficou em repouso, né? Eles se colidiram, só que a esfera 2 conseguiu se manter ali em repouso após essa colisão e a massa 1 teve o seu movimento invertido, certo? E bem, isso pode acontecer. Se eu achasse um valor negativo ou positivo, bem, esse sinal me diria a direção do movimento dele, para a esquerda ou para a direita, aqui, de acordo com a convenção, né? Se eu achasse um valor negativo aqui, significaria que a esfera continuaria andando para a esquerda. Se eu achasse positivo, bem, veio para a direita, certo? E, em cima disso, dentro dessa questão das colisões, principalmente, temos algumas classificações, né? As colisões, claro, vou falar disso melhor também no futuro, mas bem, tem muitos exercícios aí que vocês podem trabalhar, mas existem as chamadas colisões inelásticas e as colisões elásticas. Colisões inelásticas, tá? São caracterizadas da seguinte forma, tá? A velocidade final do sistema
todas as partículas, as duas aqui no caso, vão ter a mesma velocidade, né? A gente diz que as partículas se juntam. Tá? Ou seja, se eu tenho duas bolinhas que elas vão se colidir, ao final dessa colisão, elas passam a se movimentar como se fosse uma partícula só. Ou seja, as duas vão ter a mesma velocidade, o que cai na maioria das questões. É esse tipo de colisão. Ok? Mas, claro, isso aqui pode ser perfeitamente feito exatamente dessa forma. Isso aqui é só uma forma que se tem de classificar. Ok? Tá? Eu não preciso saber disso para resolver essa questão. Tanto que eu nem falei de colisão elástica e inelástica aqui. É colisão. Todas elas conservam a quantidade de movimento. Tá? O que acontece é que a perda, e aí a importância da quantidade de movimento, de energia cinética. Tá? E na inelástica, a gente diz que é a perda máxima. Tá? E só vai ser máxima quando isso acontecer, quando as partículas andarem juntas com a mesma velocidade. Ok? Agora, já colisões elásticas, certo? Elas não se juntam. Mas eu tenho colisões que podem ser perfeitamente elásticas, né? Colisões elásticas perfeitas ou parciais, certo? As perfeitas são quando, além da quantidade de movimento, há conservação de energia, né? Energia cinética conserva. Ou seja, é a única colisão que não há perda de energia cinética. Ok? Colisões parciais há perda e a inelástica também, só que essa perda é máxima e as esferas passam a andar juntas, como se fosse um corpo só, né? É como se uma batesse na outra e começasse a empurrar ela, vamos dizer assim. Então isso aqui é um trato sobre as colisões, claro, isso aqui vai ser falado com um pouco mais de detalhe quando eu for falar em colisões em si, porque daí entra uma coisa chamada coeficiente de restituição, certo? Mas para resolver a maioria das questões, vestibular, Enem, URGS, até mesmo o UERGS, certo? Consegue resolver tratando disso aqui, né? Certo? Bem, de conservação, temos isso aqui. Agora, o último ponto é falar sobre o impulso. Tá? Impulso, certo? Impulso vai ser uma coisa tratada com um corpo só, não vai ser visto com o impulso no sistema todo, ok? Porque os impulsos podem ser tratados como uma interação interna aqui, né? Eu tenho essas duas partículas, estão se interagindo, beleza. Pela conservação da quantidade de movimento, eu consigo estimar o comportamento das duas. Agora, o impulso vai tratar da interação que uma partícula vai ter com a outra, né? O que acontece enquanto elas estão se colidindo. E esse impulso, eu posso muito bem dizer que é igual à variação da quantidade de movimento. Veja, aqui eu botei um QS que é do sistema. Aqui esse Q é de uma partícula qualquer, né? Variação da quantidade de movimento. O que eu posso fazer de exemplo? Ó, o impulso sofrido pela partícula 1 aqui, né? Bem, vai ser final menos inicial, certo? Bem, no final eu tenho 1 e menos 1 aqui. Então vai ser 1 vezes menos 1, menos a inicial, que é 1 vezes 3. Certo? O que é isso aqui? Olha só. Quantidade de movimento final, então massa, velocidade. Quantidade de movimento inicial, massa, velocidade. Realizando o cálculo, botei os parênteses para separar daí. Ó, posso dizer que o impulso aqui foi menos 1, menos 3, menos 4. Aqui eu posso usar quilograma metro por segundo quadrado, mas tratar de impulso a gente utiliza esse termo aqui, Newton segundo. Né? Então, um impulso de menos 4 Newton segundos.
foi o que essa partícula sofreu para ter essa variação de quantidade de movimento. Bem, pela terceira lei de Newton, essa partícula vai sofrer esse mesmo impulso, né? Só que para o outro lado, certo? Vai ser 4. Podem verificar aí sozinho. Veja, que aqui tinha 2, 2. Então, 2 vezes 2, 4. Só que no final ela terminou com 0. Então, bem, 0 menos 4, menos 4, né? 0 mais 4 está no negativo, 4. Ok? Então, isso aqui é a ideia do impulso. Uma variação da quantidade de movimento. E observa que, como eu escrevi aqui, a unidade de impulso é uma unidade de força por uma unidade de tempo, Newton segundos. E o que me faz a ver que o impulso é força vezes o intervalo de tempo. Que intervalo de tempo? O intervalo de tempo em que essa força aconteceu. Tá? Então, eu tenho duas maneiras de calcular o impulso. Uma é através da variação da quantidade de movimento, outra é através da força aplicada vezes o intervalo de tempo em que essa força foi aplicada. Né? Força em newtons, tempo em segundos. Certo? E aí a ideia do impulso. Ok? Certo? Aqui, nessa questão, é viável usar a variação de quantidade de movimento, pois eu não tenho informações nenhuma quanto força ou quanto a duração dessa colisão. Mas, bem, se a questão te dá a duração de uma colisão e pergunta o impulso, ou a variação de quantidade de movimento, que é igual, pode usar essa expressão. Geralmente a questão envolve uma esfera colidiu contra alguma coisa, essa colisão durou tanto tempo, qual foi o impulso sofrido, uma força média? Bem, pode juntar essas duas expressões, que é o que vai acontecer geralmente, né? Então, é mais fácil trabalhar com este ponto aqui, ó, que a quantidade de movimento, ou melhor, a variação da quantidade de movimento é igual à força vezes o intervalo de tempo. Isso aqui é a coisa mais próxima que se tem que seria a verdadeira segunda lei de Newton, né? Que ali a gente faz massa vezes aceleração. Mas, na verdade, ele realmente apresentou em termos deste cara aqui. Ok? Aí se tratando do impulso. E o último ponto é, como costuma aparecer, é o impulso sendo trabalhado em um gráfico. Força contra tempo. Né? Como é que eu posso encontrar o impulso? Veja, aí fica uma dica para qualquer gráfico. Né? Força vezes tempo é a unidade de impulso. Se eu tenho duas grandezas que se multiplicam, certo? Ou seja, se eu tenho uma grandeza que vem da multiplicação de outras duas, significa que se eu trabalhar um gráfico dessas duas, a área desse gráfico vai me dar esse valor. Então, a área do gráfico, força por tempo, né, se eu tenho uma força variável, por exemplo, tá, eu tenho um comportamento assim. Conforme o tempo vai passando, a força vai tendo intensidades diferentes. E essas intensidades diferentes não consigo ficar trabalhando dessa forma, porque aqui eu trabalho com uma força só, um valor, uma força constante. Aqui eu tenho vários valores, né? Porque vai tendo uma mudança contínua. Então, cabe trabalhar com um gráfico. E como é que a gente faz isso? Bem, calcula a área deste gráfico. Então, a área vai me dar, em módulo, o valor do impulso. Né? A área, então, posso achar uma figura. Aqui eu vejo que eu posso trabalhar com o trapézio, né? Base maior, base menor, ou separar em um retângulo e um triângulo e somar em separado. Só precisando ter esses valores aqui. Né? Então, podemos ter, dessa forma também, o cálculo de impulso. Certo? E bem, falando de quantidade de movimento e impulso, é isso aí. Certo, pessoal?
Como eu falei lá no início da aula, tem uma playlist para vocês acessarem com exercícios dessa parte aqui, de quantidade de movimento e impulso, ok? E também tem uma lista de exercícios aí na descrição, vocês podem acessar, certo? E qualquer dúvida ou sugestões, vocês podem colocar aí nos comentários mesmo, certo? E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!